Um torcedor do Vitória foi brutalmente agredido dentro de um ônibus. O time enfrentou o Operário no Barradão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na saída, essas imagens retratam a crueldade do povo contra ele. Dá para perceber as agressões contra o rapaz com a camisa do Vitória. Segundo testemunhas, outras pessoas teriam sido agredidas. Olha isso aí. Uma sessão de espancamento dentro do ônibus. O torcedor do Vitória foi levado para o hospital. Olha aí como ele apanha. Olha aí a sessão de porrada. Covardes. Mais de 12 contra ele. E ele apanhando sozinho, olha lá. Sozinho. Simplesmente porque estava com a camisa do Vitória. Pisaram o rosto dele. Uma sessão de porrada. E só parou no hospital. Daqui a pouco todos os detalhes. Estamos também acompanhando desde o início o drama das famílias que moram na Fazenda Grande do Retiro. Elas tiveram que abandonar suas casas depois que surgiram rachaduras nos imóveis. Henrique Terra, muito boa tarde para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Mais uma vez, falamos ao vivo da ladeira Candinho Fernandes aqui em Fazenda Grande do Retiro. Sabe aquela expressão, tragédia anunciada? Ela nunca se encaixou tão bem na realidade desses moradores. Na última segunda-feira, a gente falava ao vivo no Balanço Geral, justamente aqui deste ponto. Entrevistávamos moradores que estavam aqui nesta casa de onde nós estamos posicionados na porta. É que na semana passada ainda tinha possibilidade de entrar na casa, de onde nós estamos falando ao vivo. Mas olha agora a realidade aqui desta casa. A parede veio abaixo, completamente abaixo. Por sorte, não tinha ninguém dentro do imóvel, porque os moradores começaram a desocupar esta casa ainda na semana passada, mesmo sem ter recebido atenção ou orientação por parte de algum responsável da obra da encosta ao lado que teria provocado todas essas rachaduras. Quando eles observaram que as rachaduras começavam a aumentar de tamanho dia após dia, eles resolveram sair de casa. Muitos sem receber nenhum tipo de auxílio financeiro, porque o aluguel social ainda não foi distribuído, liberado para todas as famílias. Imagine se os moradores desta casa aqui não tivessem saído. Isso aqui desabou durante a madrugada e, como a gente pode observar, a parede por inteiro veio abaixo e se tivesse pessoas dentro dessa casa, poderia ter provocado vítimas fatais diante deste acidente que a gente tem repercutido desde a última semana. Infelizmente, parece que providências não foram tomadas. Hoje pela manhã é que nós observamos aqui a presença de fiscais da Codesal e também um engenheiro da SUCOP, a Superintendência de Obras Públicas da capital baiana. Eles passaram a manhã inteira aqui fazendo vistorias, não gravaram entrevistas, mas passaram orientações para os moradores. Mas o local já está praticamente deserto, fantasma. Ninguém ficou aqui esperando o pior. E conforme a gente pode ver, essas imagens aí são do início da manhã, imagens da semana passada, mas hoje a realidade é muito diferente. É triste porque as casas aqui, praticamente todas elas já foram atingidas em alguma parte estrutural e vai ser praticamente difícil voltar a viver neste ambiente aqui. A gente vai dar uma caminhada, não muito extensa, só chegar para trás para a gente ter uma noção de como essas rachaduras continuam ficando maiores dia após dia. Olha aqui, por exemplo, aqui já se separou a parede da parte da janela. E o telespectador do Balanço Geral, que é sempre muito fiel ao nosso programa, se lembra muito bem que na última semana, na segunda-feira, a gente entrevistou um morador aqui, que estava nessa janela, conversando com a nossa equipe. Olha só como é que está agora o cômodo aqui de onde ele falava com a gente e mostrava toda a sua preocupação. O piso já cedeu, a parede está com rachaduras enormes e ninguém mais consegue viver nesta casa. Pelo menos 4 famílias que viviam nesse conjunto de casas aqui, todas saíram. E de acordo com a Defesa Civil, foram 25 imóveis atingidos com algum tipo de rachadura aqui na ladeira Candinho Fernandes, em Fazenda Grande do Retiro,
segundo os moradores, por causa desta obra de uma encosta, de uma contenção que está sendo feita no barranco aqui ao lado. As casas começaram a apresentar essas rachaduras e, como a gente pode ver, desde a última semana que a gente vem chamando a atenção das autoridades para este problema, a gente não estava falando em vão. Os moradores tinham razão. Olha só a parede, caiu completamente dentro da sala desta casa e, se a gente observar lá em cima, o piso está cedendo ainda mais, o solo já está encharcado, o que cria um peso ainda maior para a terra, e isso aqui realmente tende a cair mais, atingindo outras casas também que estão com essas rachaduras. Aqui no momento não tem morador, porque ninguém tem coragem de ficar nem mesmo aqui perto. Além do mais, é uma tristeza muito grande para os moradores que viviam aqui, ter que ver essa realidade, o sonho da casa que eles construíram com tanto suor, indo embora assim diante de um problema estrutural provocado por uma obra aqui ao lado. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais a realidade, o drama das pessoas que viviam aqui na ladeira Candinho Fernandes, em Fazenda Grande do Retiro. Zé. A polícia procura um homem suspeito de furtar a mochila de um capitão da PM dentro da biblioteca da UFBA, aqui na Undina. Olha só como nós estamos. Dentro do campus da UFBA da Undina, o homem vai entrar, a gente tem as imagens exclusivas, o homem vai entrar com uma mochila e vai roubar de um capitão da PM. Inacreditável. E uma arma estava dentro desta mochila. Marcelo, muito boa tarde para você, cadê os detalhes? Exatamente, Zé, boa tarde a todos. Estamos aqui no bairro de Undina, Universidade Federal da Bahia. Olha só o que aconteceu ontem à tarde. O capitão da Polícia Militar, ele é formado em Direito, mas estava aqui na Biblioteca Reitor Macedo Costa, que é logo aqui na frente. Olha só, esse acesso você acaba chegando na biblioteca. A informação de que o capitão estava estudando ontem à tarde, deixou a mochila em cima da mesa, com a pistola que pertence à Secretaria de Segurança Pública e a carteira funcional dele, a identificação da Polícia Militar. Então esse rapaz que foi flagrado pelas câmeras de segurança, lembrando, essas imagens são exclusivas, imagens que foram fornecidas aí pela Polícia Civil, a informação de que esse homem que aparece com a mochila nas costas, esse rapaz de camisa branca, ele é o principal suspeito, foi flagrado pelas câmeras de segurança aqui da UFBA no campus Undina. A informação de que ele pegou a mochila estava em cima da mesa e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns minutos, o capitão percebeu que a mochila não estava em cima da mesa e procurou o rapaz aqui do lado de fora, procurou os seguranças, mas nada foi feito. Ele conseguiu ter acesso aqui a Ademar de Barros e provavelmente fugiu sentido Garibaldi. Zé, esse rapaz que aparece nas imagens está sendo procurado pela 7ª Delegacia de Polícia Civil, o investigador Paulo Portela. Olha só o que aconteceu, inacreditável, como você falou, um capitão da Polícia Militar. A informação já confirmada pela Polícia Civil, estava aqui estudando, né, na biblioteca, de repente ele foi furtado, deixou essa mochila em cima da mesa. Eu estou aqui com alunos da Universidade Federal, o pessoal está reclamando, falando sobre essa falta de segurança, os constantes assaltos e furtos aqui nesse campus que fica no bairro de Undina. O El, ele é estudante de jornalismo, já foi vítima, meu amigo, aqui no campus de Undina, e ontem mais um caso envolvendo furto. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Sou eu tive um problema aqui alguns anos atrás de um furto de um violão, né, na sala de aula aqui no prédio da Facom. Consegui recuperar depois porque tive acesso às imagens, né? Mas eu acho que é algo necessário, né, se falar sobre isso, se falar sobre a segurança aqui na universidade. Não é o primeiro caso que o repórter citou, está começando a ter recorrência, né? Preciso dar um jeito nisso aí. Os estudantes reclamam, principalmente à noite, da falta de iluminação, dos constantes assaltos, furtos, esses bandidos que acabam chegando aqui, né? Bandidos que são já conhecidos da polícia. Você já ouviu vários casos, né? Já sim, inclusive há uns 3 anos atrás estava tendo constantes assaltos aí na frente, logo quando você sai do portão aqui desse
do portão 1 aqui na UFBA, teve vários assaltos aí na frente, inclusive teve a necessidade de mobilizar a polícia e ter uma ronda, né, mais presente, assim, principalmente à noite, como você citou. E ontem à tarde um capitão da Polícia Militar foi furtado, levaram a arma dele. Você está sabendo disso agora? Eu estou sabendo agora, né? É um caso muito sério, talvez seja inédito essa profundidade aí. Tem que... Vocês precisam de mais segurança. Inclusive, você estava me falando que é a favor da Polícia Militar aqui dentro do campus, fazendo rondas. O uso de drogas aqui também é muito intenso, né? Eu sou a favor da Polícia Militar. Inclusive, a gente já teve queixas aqui sobre esse uso de drogas aqui na universidade. E é preciso ser fiscalizado, né? É segurança pública. Independente que a Universidade Federal não pode entrar a Polícia Militar, mas quando as coisas começam a crescer assim nesse nível, eu sou a favor, sim. Obrigado pelas informações, obrigado aí pelo tempinho. Deixa eu conversar com outra estudante aqui do campus, professora. Rapidamente, nós estamos ao vivo. Ontem à tarde, um capitão da Polícia Militar foi furtado aqui, levaram até a pistola dele. Você é aluna? Eu sou aluna, mas eu sou de São Lázaro. Ah, de outro campus. O que é que você pode falar dessa falta de segurança dentro do campus aqui? Eu já ouvi falar desses casos anteriormente, mas ultimamente eu não soube de nada, assim. Pra mim isso aqui tá sendo novidade agora. Ah, bom, ainda tá aqui um pouco... Foi pega de surpresa, né? Totalmente. Mas já ouviu histórias de pessoas que foram assaltadas? Já ouvi muitas histórias, principalmente com mulheres. Assim, assaltos, principalmente na hora de ir embora. Obrigado pelas informações. É estudante de Psicologia, Campus São Lázaro, Federação. Zé, olha só pra gente entender o que aconteceu. O capitão da Polícia Militar, ele estava aqui nessa biblioteca, né? Reitor Macedo Costa. Estava estudando. Da polícia. Ele é formado em Direito pela UFBA. Então, frequentemente, ele vem aqui estudar, buscar livros. Capitão da Polícia Militar, Zé. A informação de que ele deixou essa mochila preta, que foi flagrada pelo bandido, em cima da mesa. Parece que ele foi ao banheiro, foi fazer outra coisa, né? E, de repente, quando ele retornou, a mochila não estava mais em cima da mesa. O bandido passou por aqui, conseguiu sair sentido Ademar de Barros, sentido Ondina. Então a informação inicial de que o capitão perdeu a pistola .40, que pertence à Secretaria de Segurança Pública, e também a carteira funcional, a carteira de identificação, e a informação inicial de que ele prestou queixa na 7ª Delegacia de Polícia Civil. Deixa eu conversar com outro estudante. Qual curso, meu amigo? Boa tarde. Jornalismo aqui na Jornalismo. Você já ouviu várias histórias de assaltos, de furtos aqui dentro desse campus? Alguns alunos já relataram. Eu nunca presenciei uma dessas ocorrências, mas já ouvi relatos, sim. Um capitão da PM foi furtado, né? Ele estava aqui na biblioteca, de repente, quando voltou, levaram a mochila dele ontem à tarde. É uma preocupação, né? Alguma providência tem que ser tomada nesse sentido. A segurança aqui dentro é só da empresa privada, né? Você é a favor da Polícia Militar aqui dentro? Seguramente seria algo que contribuiria para a melhoria aqui da condição dos alunos. Eu sou a favor. É a favor, né? Sim. E um caso difícil de acreditar, né? Um capitão da Polícia Militar. É algo que ele talvez não espere, né? Está se tratando de um espaço universitário, mas estamos sujeitos a esse risco. Tá bom, obrigado pelas informações, estudante de jornalismo aqui da Universidade Federal da Bahia. Zé, Paulo Portela, ele está nesse caso, conversei com o investigador agora há pouco, ele está tentando buscar informações a respeito desse bandido. Você que está acompanhando a nossa programação, você tem informações. O telefone de contato da Polícia Civil da 7ª Delegacia é o 3116 5343. 3116 5343. Daqui a pouquinho a gente volta com mais alunos, pessoas que foram vítimas da violência de bandidos aqui no campus de Ondina, Zé. Campus de Ondina. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, mas é a Universidade Federal da Bahia. A Polícia Militar nada pode fazer, nada. Nem entrar para fazer a operação aí pode ir. Nem entrar. A investigação tem que ser autorizada pela Federal. Aí é a área federal. Então, os alunos sofrem diariamente com assalto. Agora sobrou para um capitão da Polícia Militar. É a mais pura vergonha. Dentro de uma Universidade Federal da Bahia. Lembrem-se que teve paralisação dos vigilantes na semana passada. Esse crápula sabia disso.
Vamos com a repórter Iula Braga. Você lembra do mototaxista? Teve a moto roubada? Lembra dele, né? E descobriu que o veículo foi apreendido em uma blitz. E ainda para recuperar a moto, terá que pagar mais de R$2.000. Fomos investigar o caso, que chocou todos nós. Como é que eu tenho minha moto apreendida e eu pagar se eu dei a queixa? A pergunta é, Iula, ele deu a queixa antes da moto ser apreendida ou ele deu depois da moto apreendida? Gostaria de saber. Mas a Iula tem mais explicações que eu. Vamos lá, Iula. Boa tarde. Exato, Zé. Boa tarde a você, a todos que acompanham com a gente o Balanço Geral. Eu estive com essa vítima na última sexta-feira e esse boletim de ocorrência é de um dia antes da moto ter sido apreendida. Sem contar que ele só descobriu que a moto estava no pátio da Transalvador muito tempo depois, porque a gente está falando de um crime que aconteceu em junho, mais precisamente no dia 3 de junho. E a apreensão da motocicleta foi no dia 4 de junho, portanto, um dia após o registro de ocorrência feito na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. Inclusive, esse registro foi feito cerca de 2 horas depois que o crime aconteceu, como a vítima me contou. Mas a gente fala ao vivo neste momento aqui da Superintendência de Trânsito, a Transalvador. Já estou na companhia de Fabrício Miller para a gente tentar entender. Na sexta-feira, a gente chegou a emitir uma nota do órgão de trânsito, tentando também explicar, né, o que teria acontecido, mas agora ao vivo a gente vai repercutir mais esse assunto e saber também, né, o que se sabe em relação a esse caso, o que cabe à Superintendência de Trânsito, né, nesses casos. Vocês tiveram acesso à informação de que não havia restrição de roubo no momento que a moto chegou ao pátio? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos. É importante dizer que a moto ela foi trazida numa ação não da Transalvador. Ela foi trazida numa ação de fiscalização, de rotina da própria Polícia Militar. E todos os veículos que são trazidos para Transalvador, eles não têm restrição de roubo, até porque se tiver uma restrição de roubo com alguém pilotando uma moto, certamente a Polícia Militar teria conduzido o mesmo junto com o veículo para uma delegacia. Então, quando o veículo chegou a Transalvador, chegou sem nenhum tipo de restrição e chegou conduzida pela PM por infrações de trânsito essas que tem como medida administrativa a retenção do veículo, que foram o artigo 162, que é dirigir o veículo sem possuir CNH, e o artigo 244, que é conduzir a motocicleta sem capacete. Então foram sob essas justificativas que a moto foi conduzida ao pátio, como ele falou, a gente reforça, sem a restrição de roubo, embora a própria Delegacia, né, de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos informe pra gente, né, a questão de que se trata de que essa comunicação ela é feita imediatamente, a partir do momento que é feito o registro de roubo, né, então isso vai direto para o sistema de restrição, mas parece que não foi o que aconteceu. O fato é que existe uma dívida, né, de cerca de R$2.500 por essa moto estar no pátio, né, a vítima diz que não tem condições de arcar e que essa não seria uma dívida dela. O que acontece nesses casos, né? É um caso inusitado também para Transalvador? O que a gente pode trazer em relação a isso? Bom, na verdade, nós como autarquia de trânsito, eu como gestor de trânsito, nós temos que ir o que diz a legislação, o que determina a lei. E o Código de Trânsito, no seu artigo 271, ele diz que a restituição de qualquer veículo que tenha entrado em um dos pátios dos órgãos de trânsito só pode ser liberado mediante a pagamento dos custos e toda a parte de impostos e taxas que incidem sobre o veículo. E essa afirmação também ela é confirmada pela resolução do CONTRAN, uma resolução 632. Então, é importante que as pessoas entendam que não é uma pura liberalidade do gestor liberar um veículo que tenha entrado de forma legal aqui no pátio. A gente sempre tem que seguir ali estritamente o que determina a legislação, até para que a gente não responda por improbidade lá na frente. Mas a partir do momento que essa vítima, né, se diz proprietária da moto, né, tem um documento que comprove isso, e também tem esses documentos emitidos pela autoridade policial. Existe um boletim de ocorrência de um dia anterior a essa abordagem e um outro documento, que aí você pode até explicar melhor do que trata esse documento, que seria da própria polícia também solicitando que esse veículo fosse apresentado à delegacia 2 dias após essa recuperação, né? Esses documentos não são suficientes para a liberação do veículo, para confirmar que se tratava de uma moto roubada e que houve uma falha em algum processo? Para a liberação, sim, porém, mediante ao pagamento dos custos. Até porque hoje, a grande maioria dos pátios em todo o Brasil são pátios terceirizados, são pátios que têm contrato com os órgãos de trânsito, tá? E esses pátios, eles precisam receber, eles recebem da prefeitura ou dos estados ou das prefeituras o valor pelo serviço prestado. Então, para que não haja lá na frente um apontamento, inclusive de órgãos de controle externo, para que venha punir o gestor por ter liberado um veículo sem os devidos pagamentos, sem as devidas comprovações de pagamento, a gente, por isso que é feita a cobrança. Diferente disso, apenas com uma medida judicial determinando a liberação, que até respaldaria essa liberação sem o custo de pagamento.
A gente, inclusive, esteve na manhã de hoje, né, na companhia de um advogado, para tentar entender um pouco melhor em relação a isso, como o próprio Fabrício Miller trouxe para a gente agora a informação, né, de que mediante uma ordem judicial, aí sim, o órgão de trânsito estaria né, legalmente autorizado a fazer essa liberação. E esse advogado que a nossa equipe fez contato orientou, né, a vítima o que ela deveria fazer nessa situação. Vamos acompanhar aí, né, nessa entrevista feita com o advogado Antônio Jorge. O direito brasileiro, ele é muito claro em dizer que só se pode ter uma sanção a partir de uma lei previamente estipulada. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele não traz nenhuma possibilidade de pagamento de multa nessas situações. Assim, ele deve pedir ao próprio órgão administrativo a liberação sem o pagamento da multa e, caso lhe seja negado, que ele vai ter que procurar a justiça para essa liberação. Aí, além da liberação, ele consegue, né, também pedir alguma indenização pelo que ele vem passando, por deixar de trabalhar com a moto que já está no pátio da Transalvador? Nessa situação, eu vislumbro sim uma chance de solicitar pelo menos os lucros cessantes, ou seja, por conta de um erro da administração em não liberar a moto sem o pagamento das taxas, cabe sim uma possibilidade dele ser indenizado pelos dias não trabalhados por conta disso. É importante a gente lembrar que a vítima, ela utiliza a moto como um instrumento de trabalho, porque se trata de um mototaxista. Inclusive, ele teria sido roubado, o assalto aconteceu no exercício da atividade dele, seria um suposto passageiro que teria pedido ali uma corrida e quando chegou numa determinada via ali do bairro de Cajazeiras, anunciou o assalto e levou a moto dele, isso no dia 3 de junho, e o registro, como eu disse, foi feito no mesmo dia, mas infelizmente no dia seguinte ela foi recuperada, né, em relação a esse caso. Zé. Deixa eu entender, resumindo a história. O erro não foi da Transalvador. O erro foi de quem apreendeu, no caso, e não puxou a placa para saber se tinha restrição. Ou seja, houve o erro. O erro houve, não foi da Transalvador. E pelo que eu estou percebendo, o pobre do mototaxista vai pagar o pato por um erro de quem cometeu. Ou eu estou errado? Porque a moto foi roubada, ele deu a queixa, a blitz acontece, apreende a moto, não puxaram a placa da moto, a moto entra na Transalvador, o cara vai e descobre que a moto era dele e foi roubada. Se puxasse a placa na hora, apontaria a restrição? Muito provavelmente sim, pelo menos é o que responde, né, a Polícia Civil através da própria Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, que esse registro é imediato. Então a culpa, nesse caso, meu querido Fabrício, pode ter sido até do mundo, mas não foi do mototaxista. Eu estou errado, hein, Fabrício? Na verdade, Zé, de fato, se a história é exatamente essa, ele não tem culpa, claro que não tem culpa. Acho muito pouco provável também que numa abordagem de um suspeito, com certeza a Polícia Militar ela tem meios ali para fazer a consulta e deve ter feito a consulta. Acho muito difícil, a não ser que tenha tido algum problema de tempo para que essa restrição tenha entrado no sistema. Mas existe hoje meios de verificação. Acho muito pouco provável que não tenha sido feito, né? É de praxe ser feito. Aqui no pátio também, quando chega o pessoal da entrada, também tem ali formas de consultar, mas não quando trazido por uma infração de trânsito, ela entra como infração de trânsito. Não entra com restrição de roubo. Até porque foi conduzida pela Polícia Militar, então muito provavelmente já se subentende que a própria polícia teria feito essa consulta previamente, né? É possível que tenha feito, acredito que tenha feito. E se tivesse ali restrição, teria sido levado, da mesma forma que o veículo teria sido levado a furto de roubo, o próprio condutor teria sido preso, imagino, que por estar pilotando um veículo com restrição de roubo. Nesse caso, a melhor coisa que eu acredito, porque então, como o Fabrício disse, o pátio ele é terceirizado para uma empresa, correto, Fabrício? Exatamente. Hoje os pátios, inclusive isso é uma prática que tem sido comum no Brasil, tem sido... Para não ficar na conta da prefeitura, repassa essa empresa terceirizada quem toma conta do pátio. No caso, a Transalvador, nada tem a ver com esse assunto, porque a moto chegou apreendida pela Polícia Militar, essa situação sobra para o mototaxista, a empresa é a terceirizada que toma conta do pátio,
Só resta aí, no caso, a empresa falar o seguinte, ó, o cara é legal, eu vou liberar esses 2 mil, ele não vai pagar a multa. Ele pode fazer isso? A empresa terceirizada pode fazer isso? Ou, segunda opção, entrar na justiça. Não existe previsão contratual para se liberar nenhum veículo. Como eu disse, se a determinação do órgão de trânsito for para liberar o veículo e não havendo previsão legal, o órgão de trânsito será responsável por esse pagamento ao seu contratado, no caso, a empresa de pátios. E isso certamente poderá ser questionado futuramente por órgãos de controle. O município efetuou um pagamento, né, para um contratado e não recebeu a contrapartida, quer dizer, então isso pode gerar algum questionamento futuro, inclusive até ação de improbidade administrativa. Então, ou, como você bem disse, a outra forma, ele entrando na justiça e a justiça entendendo que ele pode retirar, que ele deve retirar, encaminha para o órgão uma determinação judicial e a gente faz aqui o cumprimento dessa determinação judicial e aí, de forma mais tranquila e respaldada aí por essa determinação judicial. Tá bom, eu gostaria até de ouvir o rapaz. Temos sonora do rapaz? Então daqui a pouco ele vem aqui ao vivo fazer esse apelo. E lá, eu já entendi mais ou menos o assunto. O erro existiu, sabe? Só não foi do mototaxista. O mototaxista foi roubado. O bandido roubou o mototaxista. Pode ter sido do mundo, menos o mototaxista, que não tem, nem nunca vai ter, pelo que anda esse país, R$2.000 para pagar, para tirar do pátio, pô. Não foi ele não foi o culpado. Enfim. Ainda mais sem trabalhar, né, Zé? Já que ele está sem a moto para o exercício, para a atividade dele, fica difícil, né? Que problema, meu Deus do céu. Obrigado, Iula. Já já você volta. Obrigado, Fabrício, também. Uma briga entre irmãos por causa de uma caixa de ferramentas, acredite, terminou em morte. Tudo isso aconteceu no bairro da Paz, aqui em Salvador. Vamos falar ao vivo com o repórter Matheus Borges. Está havendo uma manifestação agora na porta do DHPP. Se eu não estiver errado, ela mesma, na Pituba. Matheus, boa tarde. Pois é, muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Exatamente, uma manifestação dos próprios familiares, porque essa história, infelizmente, acabou em morte, exatamente como você disse, por conta de uma caixa de ferramentas. Só para vocês entenderem melhor, o irmão mais velho teria ido buscar a caixa de ferramentas do pai, que estava na casa do pai, onde o filho caçula mora. É na mesma rua, no bairro da Paz. O irmão caçula não gostou de que o outro irmão mais velho teria ido buscar a ferramenta, alegando que ele estava roubando, já que o pai não estava em casa, o pai está internado por um problema de saúde. Houve uma confusão, uma briga, o irmão mais velho voltou para a casa dele e aí, minutos depois, foi atingido pelo irmão mais novo, segundo a versão da família, o que conta aqui as testemunhas que estavam lá na hora e que acompanharam tudo. O que se sabe já é que Anderson Souza, de 40 anos, o irmão mais velho, foi atingido no peito e morreu na hora. Conta pra gente essa história. Correto, foi bem isso mesmo, como você explicou aí para os telespectadores. Quando ele chegou a ter briga entre os dois, então uma briga corporal, no qual ainda teve um uso de uma arma branca, que não foi, nenhum dos dois foi atingido. E nisso a minha cunhada chegou a ser atingida, a esposa do autor do crime. Aí o que foi que aconteceu? O meu irmão voltou, o outro que morreu foi para casa, descansar um pouco, e o outro arrumou roupa, premeditou tudo. Ligou para esse outro meu irmão aqui pedindo para dar um socorro à esposa dele, para tirar ele de lá da casa, para justamente ele chegar lá e assassinar nosso irmão. E aí foi justamente isso que ele foi lá. Chegou até lá e deflagrou um disparo. Não conseguiu efetuar outros porque as testemunhas que estavam lá viu que ele tentou ainda deflagrar mais outros e possivelmente falhou, que era um calibre 32. E ele, em um tiro só, infelizmente, tirou a vida de meu irmão, ceifou a vida de meu irmão. Olha, nesse exato momento, outros parentes, testemunhas que presenciaram o crime estão sendo ouvidas pela polícia aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. William, você estava lá na hora, você vai ser ouvido daqui a pouco, mas você me disse, inclusive, confirmando o que o seu outro irmão falou aqui, que a família inteira acredita que o caso foi premeditado, né? Positivo, foi premeditado pelo fato de ele ter me deslocado da casa, que é ao lado da casa do meu irmão, que foi a vítima, e ele deslocou com o interesse de
matar meu irmão, tanto que ele preparou a fuga dele, com a mulher dele, cartão de crédito, roupa, documentação, já preparou a fuga. Então ele fez premeditar, tanto que ele me ligou para prestar socorro, eu acreditando que ele não ia confrontar mais meu irmão. Quando eu desci, ele veio para matar meu irmão. Então se eu tô lá, meu amigo, não ia dar certo. Mas quando eu cheguei, ele abriu fuga e podia possivelmente ter tirado até de mim. Ele estava armado, entendeu? E aí na realidade ele ajeitou a arma para dar o segundo disparo, eu estava de costas, arrombando a porta para dar o socorro. Eu não pude fazer nada segurar ele porque eu tenho que prestar o socorro, levei meu irmão para o de Faria quando ele faleceu. Quando veio no final da noite a notícia toda, eu corri aqui para o DHPP para poder denunciar a situação. E estou procurando a mídia agora para expor ele no Brasil inteiro. Ele tem que ser preso, ele é um assassino frio e violento, entendeu? Um animal no meio da nossa família. Ele foi capaz de matar o irmão mais velho, que já pegou no colo, deu uma madeira, trocou a fralda daquele marginal desgraçado. Ele tem que ser preso, urgentemente, a gente quer justiça. William, como é que foi a briga antes de chegar a esse final trágico? Na realidade, eu não estava presente no local da briga. Eu moro em outro endereço. Então, quando eu fiquei sabendo, a briga foi no endereço de meu pai, na casa de meu pai. Quando ele foi lá pegar as ferramentas, esse assassino, que é meu irmão mais novo, Aldenir Gomes de Oliveira, chamou meu irmão mais velho de ladrão por estar pegando ferramenta de meu pai para trabalhar. Quer dizer, ele não usava, meu pai não usava, ele foi pegar, como ele achava que ele tomava conta, chamou meu irmão de ladrão. Meu irmão ofendido passou a agredir ele com soco. Agrediu com soco, rolou aquela confusão, meu irmão foi para casa, ele chegou, ligou para mim dizendo que precisava de um socorro para a mulher dele, eu achei que era para ele não confrontar meu irmão, ele foi lá e matou meu irmão, me tirou do local para poder fazer o homicídio. Quando eu cheguei, ele tinha dado o disparo, tentei segurar ele para ele não fugir, mas eu vi o outro baleado, eu preferi dar o socorro, e por pouco eu estava arrombando a porta, ele estava ajeitando a arma por minhas costas, eu tenho uma prova disso aí, minha cunhada está aqui, ele podia ter tirado de mim, eu poderia ser a segunda vítima nesse caso aí, a fúria dele, né, um assassino. Olha, o Anderson, o irmão mais velho, chegou a ser socorrido, levado para o hospital, como ele disse, mas acabou não resistindo. O pai de vocês está internado por um problema de saúde bem antes disso tudo acontecer, né? Ele já soube, como é que foi? Correto, ele soube e foi friamente, entendeu? Ele só se preocupando com os bens do meu irmão, o que matou o assassino, se preocupando em a gente não vender os bens para justamente fazer o funeral e se preocupando com a arma do crime, que a arma do crime que meu irmão matou o outro era de meu pai. Então a preocupação dele foi essa, não se preocupou em momento nenhum com meu irmão que faleceu e ainda está dando cobertura ao criminoso. A arma então era do pai de vocês? Correto, a arma era do nosso pai, que estava no guarda-roupa, e como meu irmão utilizava o quarto dele, como ele estava internado, ele tinha posse dessa arma, pegou essa arma e foi cometer o crime. Bom, o caso está sendo investigado pela polícia, como eu disse, todos eles estão sendo ouvidos agora, né? A cunhada que estava na porta onde tudo aconteceu, ela está sendo ouvida nesse momento, vocês dois vão ser ouvidos daqui a pouco, mas obviamente que mudou a família inteira, né? Destruiu a família, eu mesmo vou mudar do local que eu moro, eu não vou continuar mais lá. Meu pai está sendo conivente, um absurdo isso, ele é um bicho, meu irmão também é outro animal, entendeu? Eu não vou conviver mais, ele quebrou um elo familiar, cada um vai procurar um canto, lá a gente morava em coletividade, era uma vila só família, eu vou ter que sair da minha casa, meu irmão vai sair da casa, e inclusive, além de meu pai ser conivente, eu me sinto ameaçado por ele. Pois é, olha Zé, isso tudo por conta de uma caixa de ferramentas, né? Amigo, eu sempre prego aqui a paz e principalmente a paz na família, né? A paz na família. Bons tempos, aqueles tempos que eu só sentava depois que meu pai e minha mãe sentavam na mesa. Aquilo que era um bom tempo. Para você sentar para almoçar, tinha que botar a camisa para respeitar o pai que está na mesa. O pai, a mãe e Deus, que tinha as missas. Hoje em dia é irmão matando irmão por causa de uma caixa de ferramenta. É a violência espalhada por todo o país. É a política do ódio, do sangue. O que a gente tem que fazer é pedir a Deus, né? Agora, pelo que eu entendi aí, o pai está protegendo o filho que matou o outro filho dele. Resumindo, o próprio pai, que é desse rapaz de camisa preta, está protegendo o filho que matou o outro filho. É brincadeira um negócio desse. Ok. Um ex-jogador de futebol foi morto ontem a tiros na Baixa de Quintas. O que aconteceu? O crime foi por volta de meio-dia, um horário movimentado no bairro e presenciado por muita gente. Esta foto foi tirada por pessoas que presenciaram o crime. 2 suspeitos de envolvimento na execução do jogador aparecem fugindo em uma motocicleta.
Eles foram flagrados na Via Expressa, sentido Cidade Baixa. Esta imagem foi encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ítalo de Souza Bispo, de 27 anos, era jogador profissional de futebol com passagem pelo time baiano do Galícia. Em 2019, ele jogou como zagueiro no Campeonato Baiano da 2ª Divisão. O contrato com o time do Galícia terminou em junho. Muitas pessoas estavam aqui durante o tiroteio consertando o carro, crianças estavam na quadra jogando futebol. De repente, Ítalo foi atacado pelos homens que chegaram em uma motocicleta. Pessoas que presenciaram o crime falaram que ele estava jogando futebol momentos antes em um campo aqui nas proximidades da Baixa de Quintas. Então ele estava caminhando sozinho quando foi atacado pelos assassinos. Ainda segundo informações da polícia, os criminosos conseguiram fugir. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionado e a partir de agora investiga esse crime. Ítalo tinha passagem na polícia por roubo de carro. Em 2015, ele foi apresentado na delegacia acusado de roubar um veículo no dique do Tororó. Durante o assalto, ele estaria com uma pistola. Quer dizer, Calil, por aí mesmo que a gente vai vendo como é que cabe, né? Onde encontra, para onde vai, e o resumo da ópera está mais ou menos arquitetado, né, Calil? Zé, boa tarde para você, boa tarde para o telespectador do Balanço Geral. E a gente começa nesse comentário por causa de um detalhe que eu não sei se o telespectador percebeu. Esse aí é o Ítalo, um jovem que tinha um futuro no futebol, mas que já tinha uma passagem por polícia, pela polícia, por delegacias, talvez tentando acertar o rumo, foi ser profissional de futebol, mas o contrato dele terminou este ano. Aí a pessoa pode estar perguntando, você telespectador, existe alguma coincidência ou existe alguma informação de que o fato de ele ter sido preso por roubo de carro em 2015 haja relação com a morte dele este ano? É uma possibilidade. Mas o que me chama a atenção é na foto que foi tirada dos dois homens que estão em cima de uma moto e que provavelmente são os suspeitos de terem praticado o assassinato, de terem matado o Ítalo. Vamos ver se a gente consegue mostrar novamente a foto. E observe você, telespectador, a pessoa que está no banco de trás, no carona da moto. E que provavelmente foi quem cometeu o crime. Geralmente quem pilota a moto é quem está dando fuga. E quem está atrás é que está com a arma. Esta foto, observe que ele está com chuteira, meia e calção. Ou estava jogando futebol, ou estava disfarçando de alguma coisa. Mas o que me chamou a atenção, observe aí, tá de meião, de chuteira ou de tênis, tá de bermuda, de calção e uma camisa, provavelmente de algum clube de futebol. Então isso aí pode servir até para a polícia fazer um levantamento sobre este criminoso. E o homem que está de trás, o que está pilotando a moto, um outro detalhe também, não está usando capacete e cobre o rosto com a camisa, uma camisa preta. Então são detalhes que chamam a atenção e que a polícia, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, poderá também avaliar para chegar aos criminosos. Zé. Ok, você vai ver agora o flagrante de um carro roubado no bairro do Bonfim, isso aqui em Salvador. João Calil, Bonfim tá difícil, hein, Calil? Bonfim tá difícil, Zé. E, aliás, não é o primeiro caso, não é a primeira vez que a gente mostra assaltos a comércio, assaltos a transeuntes. Observe este homem de camisa azul abordando o rapaz que acabou de sair do carro. O comparsa de camisa verde vem logo atrás e aí faz a abordagem. Eles continuam observando, olhando para os lados. E aí, olha, é obrigado também a entregar o telefone celular para os criminosos. Um dos bandidos, nós vamos mostrar, não é essa imagem não. Um dos bandidos aí passa de bicicleta, percebe um homem junto a um carro com a porta aberta. São 3 criminosos, na verdade, que fazem o assalto.
Ele avisa ao comparsa que rende a vítima junto com o terceiro assaltante e, além de roubar o carro, os bandidos levam o celular do motorista, conforme a gente mostrou aí. Novamente na imagem, ali com aquela camisa que parece a bandeira da Jamaica. Ele passa e já avisa ao comparsa. Olha como eles arquitetam o crime.